Mais uma vez, obrigado por terem vindo a esta sessão. Portanto, vamos dar continuidade às nossas conversas, que tem sido bastante interessante e tem tido bastante frequência. Para além aqui desta sala, com os assistentes, que nós gostaríamos muito que viessem a participar, exatamente nos debates, porque esse é o objetivo. Nós fazemos os nossos colegas do ENE que fazemos a transmissão ao vivo, que vai ficar gravada com o consentimento de todos os intervenientes, que depois, para além desta e todas as outras, em princípio, que iremos realizar e aquelas que já se realizaram, ficarão também gravadas. Hoje a sessão, o debate será sobre o planeamento e as condições de realização dos trabalhos arqueológicos, que está extremamente a propósito, nomeadamente pela nova regulamentação dos trabalhos arqueológicos que saiu, e gostaria mesmo bastante que todos participassem, tivessem uma grande atividade, pudessem dialogar com os nossos intervenientes. Temos aqui um inquérito também que os nossos colegas do ENE estão a fazer e a aferir a tipologia dos nossos participantes, com a entrega deste inquérito e mais tarde, no fim das conversas, serão avaliados os dados relativamente às respostas, a entrega também é um certificado. Hoje temos a presença do nosso comandante Alves Salgado, que é sempre muito gosto de recebermos, o Dr. Tiago Fraga, a Dra. Brígida Batista e o Dr. José Pinto. Não vale a pena, penso que todos já os conhecem muito bem, são pessoas de currículo bastante conhecido, que estão sempre em plena atividade arqueológica e, portanto, eu vou-vos deixar na presença deles, com certeza que os trabalhos serão bastante interessantes. Vamos começar pela doutora Brígida, que recentemente adquiriu o mestrado, penso que este mês, o Dr. Tiago Fraga, o José Pinto e depois, por fim, o comandante Alves Salgado. Muito obrigado a todos e bons trabalhos e uma boa participação. Bem, boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite. Vou falar aqui um bocadinho sobre o meu caso de trabalho. Sou talvez a mais nova nesta área em termos de direção de trabalhos. Pronto, temos ao apresentar-nos vários tipos de trabalho que podemos fazer. Tentar perceber no tipo de trabalho que temos o adequado ao meio e aos tipos de recursos que temos que adaptar a esses trabalhos. Eu, no meu caso de direção, tenho direção de prospecção e acompanhamento de obra. Fiz parte de projetos de investigação com o colega Tiago Fraga. E aqui na parte do tipo de meios, adaptar dos recursos, se os trabalhos forem em âmbito marítimo, em rio, ou na questão do interface marítimo-fluvial, ou em aspecto lagunar. E vou dar aqui três exemplos de trabalhos que desenvolvi com outra colega minha, e as condicionantes e os problemas que tivemos na realização e os caminhos que tivemos que tomar para que os trabalhos fossem a bom porto. O que estava a referir anteriormente, quando temos um trabalho de prospecção ou de acompanhamento, neste caso, nos casos que trabalhei, o tipo de material que temos que ter, adaptando sempre se é mar, se é rio, se é interface marítima, a questão da equipa, também trabalhamos as duas, temos a especialização tanto da parte de terrestre como a parte subaquática. Trabalhamos também normalmente com
com os mergulhadores técnicos e normalmente das obras, o tipo de trabalho prévio que temos que fazer, a preparação para o tipo de trabalho que é. Normalmente trabalhamos na parte em pontes, ter a noção das profundidades, do tipo de correntes, apanhar a questão dos mergulhos no estofo da maré. Tivemos o caso de Mil Fontes, que mais à frente vou falar. Foi um mariscador que encontrou um fundo de ânfora e a partir desse fundo de ânfora e dos trabalhos de reabilitação que iam fazer em Mil Fontes, fomos chamadas ao local, mas vou falar disso mais adiante. Também a questão da documentação, tanto sempre em conversas com a tutela, nós próprias ter sempre os nossos seguros de trabalho, os seguros em obra, tudo isso que acarreta. E na parte da investigação, as bibliografias, as cartografias, num dos casos que foi a Ponte de Abrantes, nós tínhamos uma das freguesias que chamava-se Rocio e que tinha muitos vestígios arqueológicos de época romana, mas que depois na parte da ponte o que encontramos, infelizmente, foi o lixo. Estes são 3 exemplos que fiz a direção, pronto, que é deles que posso falar. No primeiro caso, da Ria Formosa, não foi um trabalho propriamente de nos metermos dentro d'água, foi um trabalho prévio ao que está a acontecer atualmente. Foi um levantamento arqueológico e documental do que já havia, uma confirmação de sítios, desde Cacela até Faro, uma extensão significativa, tentar perceber as cotas de afetação que as dragas vão ter e se isso afetava sítios arqueológicos. Neste caso, estou-me a recordar do caso do Forte São Lourenço, que era um dos casos que com a draga poderia ser afetado. Agora, o seguimento dos trabalhos, o colega pode apontar isso. No caso de Mil Fontes, como disse, era uma prospeção nos pilares da ponte, na reabilitação da ponte. Há a notícia de um porto romano extremamente destruído. As notícias que existem, e tentámos falar com quem escreveu uma notícia sobre isso, mas não avançam muito mais. Há algum espólio disperso pela área. Fomos então com este mariscador, que foi do achado fortuito. Ele tem uma história engraçada, talvez. Ele faz vários mergulhos por esta zona e tem muito material em casa. O que é que acontece? Entra num processo de divórcio e a mulher diz se ele não fizer o procedimento tal que vai denunciar à polícia. Ele aí então tem que dizer que havia, o que tinha, e aí entramos nós em concordância com a tutela, que no âmbito da prospeção que fizemos à ponte, fomos fazer a confirmação deste achado. Depois agora, mais recentemente, fizemos o trabalho da Ponte Metálica de Abrantes. Este também foi um caso curioso, porque fomos a reunião de obra, houve um estudo de estudo batimétrico com uma empresa de mergulho profissional. Falámos com essa empresa de mergulho profissional. A cota da ponte normal é por aqui, à volta disso, e eles disseram que nesta não se vê aqui pilar 1, que esta zona seria a zona mais perigosa porque tinha muitas árvores, muitas zonas com a corrente ficavam ali todas concentradas, os troncos. E falando com a Câmara Municipal, com a empresa que gera o açude de Abrantes
e as Estradas de Portugal, com o arqueólogo Carlos Ramos. Entramos em concordância e o açude abriu as comportas e o nível de água passou de 6 metros para 1 metro e qualquer coisa. Reduziu em 3 dias de trabalho, reduziu para 1 dia de trabalho a prospeção, porque aqui andávamos praticamente com água na cintura, e então pronto, foi esta concordância entre entidades que ajudou que os trabalhos corressem de melhor forma. Aqui neste pilar aqui temos algumas dificuldades, porque as barragens espanholas começaram a debitar água e no final da tarde tínhamos aqui uma corrente significativa. Pronto, aqui fizemos também a questão da prospeção com detector de metais, só que fica tudo muito dificultado porque esta zona da ponte foi durante muito tempo um vazador de frigoríficos, máquinas de lavar e coisas do género. Encontramos um leque de material enorme, e aqui o que vemos eram cabos dispersos todos juntos aos pilares, e começámos a questionar o porquê destes cabos. E falando com a arqueóloga da Câmara Municipal de Abrantes, ela disse: isto foi das festas do feriado de há uma semana, eles põem um fogo de artifício na ponte e os cabos de eletricidade vêm todos parar ao rio. Mais uma vez, mais uma coisa a dificultar os trabalhos nesta questão do detector de metais. Depois, falando com algumas pessoas lá de Abrantes, há notícia de haverem madeiras numa zona fora da afetação da obra, mas que disseram à equipa de arqueologia da Câmara Municipal que encontrariam aqui madeiras, acho que é aqui nesta zona, mas que entretanto acho que ainda não houve notícia para a tutela. Pronto, estes são os meus 3 casos de estudo que posso dizer. Muito mais se pode apresentar. No meu caso, acho que ainda tenho um longo caminho para andar neste caso. Obrigada. Obrigado, Brígida. Não sei qual é que é a ordem como os apresentadores da especial. Sim, mas por esse lado, 10 minutos. Bem, tudo gostava de agradecer à organização por nos ter convidado para falar um bocadinho de algumas preocupações, de alguns desafios que, no âmbito do trabalho que desenvolvo frequentemente, leva a questionar coisas que nós, enquanto classe de arqueólogos, temos que resolver, não só no âmbito da nossa própria profissão, das nossas carreiras, mas do desenvolvimento, da participação futura e, mais importante, na integração e evolução, acho, do património cultural subaquático, aqueles de direito, que é o público em geral. E, nesse caso, deixo-vos brevemente estou a dirigir um projeto extremamente interessante em lagos de investigação, que é desenvolvido muito à custa da atitude das pessoas que residem em lagos, que depois de 5 ou 6 anos de trabalho, de educação, tomaram o património cultural subaquático da região como deles
e por eles, com apoio orientados connosco, desenvolvem muita atividade de manutenção e inspeção, com o objetivo de perceber melhor aquela área aí que consideram mesmo a zona deles. O que é ótimo, temos a participação pública e dos voluntários, dos cidadãos portugueses em projetos de investigação, mas levanta algumas questões que têm que ser resolvidas a nível dos enquadramentos legais e das orientações dos próprios tutelas. Há certos elementos, inclusive no novo decreto-lei de regulamentos, que deixam algumas questões que não se conseguem orientar as pessoas extremamente ativas. O outro é um projeto clássico de investigação arqueológica do meio subaquático, que envolve diversos parceiros a nível nacional e internacional, os presentes cá, com diversos apoios que, pelos seus resultados, esbarram num pequeno vazio legal que leva ao que é que acontece aos resultados que nós queremos devolver ao público, mas que os mecanismos legais que permitem esse acesso não estão em lugar. E principalmente pelo facto de termos neste momento identificado 3 naufrágios, e as únicas opções em termos do acesso público, ou se levanta as peças e se faz metodologia, ou interdição local. As únicas opções legais neste momento. E falando com quem é direito, e à altura começamos a preocupar com isso, porque além do mergulho estar em mais adeptos, mesmo com a facilidade de acesso dos locais, cada vez mais nós arqueólogos estamos a ficar para trás de um grupo mais desenvolvido, bastante ativo, que é os mergulhadores técnicos, que estão a demonstrar coisas que poucos de nós arqueólogos temos acesso e querem manter esse acesso, especialmente porque eles próprios estão a tentar desenvolver algumas atividades exterioritárias. Para nós arqueólogos há um mecanismo, tem alguns problemas sim, nós temos mais vantagens do que problemas, e muitos foram resolvidos com o novo decreto-lei, que nos permite nos autorregular, basicamente porque avançam de pares para pares. Mas o que é que acontece às coisas que não entram neste mecanismo, que levam ao seu desenvolvimento? E eu venho cá hoje apresentar-vos alguns desafios que gostava de discutir. Um é isso. Como é que eu garanto a defesa do património que quer dar acesso ao público, sem ter que interditar um local? Como é que há uma lei que, como lei, é o juridicamente mais importante do decreto de regulamento de trabalhos arqueológicos, que indica que eu, enquanto arqueólogo nas minhas funções, não posso usar uma ferramenta, posso usar todas as outras, mas há uma que me está a negar acesso, que necessito. Para vocês verem, na minha opinião, é a mesma coisa que dizerem a um polícia que não pode usar arma de serviço sem uma autorização específica, mas pode usar uma metralhadora sem problemas nenhum. Há a questão da integração dos dados ao público, os mecanismos cada vez mais importantes em termos de novo método de financiamento, que indica a devolução dos dados ao público. Os nossos relatórios são obrigatórios. Há um certo pedido de que a gente faça esse tipo de divulgação. A início da GPC tem feito um trabalho bastante forte para que haja essa tentativa, mas não há consequências para quem não o faz. E isso leva a que alguns relatórios não saiam do formato de relatório. E por outro é o acesso ao público. A participação cada vez mais do público quer nos nossos projetos de investigação e que tem que ser enquadrado de alguma forma, tanto em termos de acesso enquanto estamos a fazer a investigação, como acesso depois de não nos irmos embora. Como é que vamos enquadrar isso? Onde é que para o nosso direito científico do investigador e começa o dever de devolver isto aos seus legítimos donos? E sobre isso, a incorporação de achados que provém de pequenas ocorrências, que são importantes a nível do projeto de investigação que a pessoa que está envolvida, mas que não podem ser automaticamente incorporados nos resultados do projeto. Há
Não digo. Há dois mecanismos aqui que entram em conflito, que é o mecanismo do estado fortuito e o mecanismo dos projetos de investigação. E temos que arranjar soluções, sem dúvida. A integração de voluntários, e principalmente nesta altura de crise maravilhosa que nós estamos a sofrer, né? Cada vez mais nós dependemos de pessoas não técnicas, não na antiga carreira de trabalhos, de pessoas voluntárias que querem trabalhar com valências e competências úteis, mas que tecnicamente só uma coisa, se tudo corre bem, mas quando corre mal, não tem enquadramento. E é um dos problemas. Outra das questões é, sem dúvida, a nossa capacidade interdisponibilidade de trabalhar com diversos projetos de investigação em paralelo nos mesmos locais leva a questões importantes de quem é que é o direito científico do quê. São questões que não estão a um vazio completo. Não há circulares, não há informação. A necessidade que nós temos de nos auto-auxiliar, mas tem que haver regras para não haver excessos. E por último, a necessidade premente, na minha opinião mesmo, urgente, de garantir que os novos planos de ordenação do espaço marítimo tenham em consideração património riquíssimo que não está à exceção do local, não está contemplado em lado nenhum da futura legislação que terá que defender ou não defender este património do qual nós estamos a tentar fazer o nosso trabalho. E isso são os desafios que eu gostava, alguns que fossem debatidos e outros que eu gostaria de, no futuro, ver algumas respostas por meu próprio interesse. Tenho dois trabalhos de investigação que queria que acabassem com o Porto, mas principalmente porque sem estes desafios resolvidos nós vamos ter, na minha opinião, um caminho árduo pela frente. Muito obrigado pelo vosso tempo. Obrigado, Tiago. Irei dar algumas respostas daqui a tiver há pouco tempo. Zé, se quiser. Boa tarde a todos. Agradecer a organização e pedir desculpa por ter chegado um pouco atrasado, mas eu peguei um acidente que realmente já terrível. Eu hoje estive a preparar a apresentação e não sabia bem por onde ir, porque o tema é tão vasto que era difícil focar todos os aspectos que estão em causa no planeamento e nas condições de geração de trabalho. Aquilo que nós podemos pegar de várias formas. De qualquer forma, eu peguei em três aspectos que acho que são mais relevantes e que condicionam, no meu entender, mais a realização dos trabalhos ecológicos aquáticos em Portugal. O quadro jurídico ou regulamentar, os meios técnicos e os meios humanos. Eu não trago exemplos, trago a minha visão do panorama geral da ecologia aquática em Portugal atualmente. Preferi assim. A proteção jurídica do património cultural subaquático. Eu considero que globalmente é adequado. O património cultural subaquático é equiparado ao património terrestre, que é uma conquista dos anos 90 apenas. E essa proteção é prestada pela Convenção do mesmo. Que, se for cumprida, garante praticamente, sobretudo o anexo, definido com as práticas, garante a implementação teórica de boas práticas na arqueologia. A nível específico é insuficiente e eu trago apenas dois ou três aspectos que acho mais relevantes, que é, por exemplo, a existência de instrumentos específicos de proteção que definam os procedimentos que usam a educação eleitoral em áreas sensíveis, ou seja, nós, ao contrário de outras áreas como biologia, biodiversidade e outras áreas científicas que já criaram uma série de áreas marinhas protegidas, nós não criámos zonas de servidão, como os primeiros chamam na Andaluzia, arqueológica de proteção, que definam à partida áreas de sensibilidade ao longo da costa, onde depois possa ser exigida um procedimento distinto, dependendo do potencial ecológico que essas áreas todas têm. A existência de programas de acompanhamento de impacto das atividades costeiras, a pesca de arrasto, por exemplo, a prospecção portuguesa que está a ser feita ao largo da costa portuguesa, que não tem qualquer acompanhamento ecológico. Voltando ao exemplo de outras áreas da área da estação científica e outras áreas, como por exemplo o ambiente, existem todas as frotas de pesca têm programas de observação das pescas
há biólogos a bordo, há observadores a bordo, que veem o impacto. Nisso nunca existiu, nunca foi equacionado para a arqueologia e as ciências da rasca, como se sabe, está mais do que provado, estão a seguir completamente os vestígios arqueológicos a grandes profundidades. E depois também há uma responsabilização total dos municípios e das autoridades portuárias na gestão do património cultural subaquático no litoral. O que também é um problema à sua proteção e às condições da realização dos trabalhos arqueológicos. A valorização arqueológica, mais específica, também é globalmente adequada. Não podemos dizer que não, embora eu acho que há outros aspectos que são importantes e que deviam ser trabalhados. Primeiro é a ausência de critérios para o acesso à profissão e a definição de especialização. O que é um especialista em ecologia subaquática? Quem é que pode fazer um trabalho de escavação? Quem é que pode fazer um trabalho de prospecção? Depois, uma questão que o Fraga falou, e que eu tenho provavelmente uma opinião completamente distinta dele, a existência de requisitos para a aquisição de equipas que não estejam no rácio entre o arqueólogo, o técnico de arqueologia, um treinador profissional, o instituto de arqueologia e outros voluntários. Tem que haver um rácio. As equipas não podem ser constituídas por um número maior de voluntários ou de não especialistas de arqueólogos, senão estamos a desvalorizar uma profissão, e esta é uma profissão. E depois, e concordo com o Fraga, por exemplo, a burocratização de alguns aspectos do processo de autorização e a utilização de documentários em trabalho arqueológico é um desses processos que eu acho que devia ser um pouco mais agilizado. Estar a pedir uma autorização específica para a utilização de documentários que ainda primeiro nominal é um bocado de entropia num processo que eu acho que não faz muito sentido. Depois a regulamentação do mergulho, que é a terceira variável que influencia a forma como nós podemos realizar trabalhos arqueológicos. O mergulho arqueológico, de acordo com a legislação portuguesa, é regulamentado pela legislação do mergulho recreativo, que define no artigo 2 que a presente lei é aplicável ao mergulho sem fins científicos e culturais. Depois, tem influências que começam logo aqui. A seguir diz: o disposto da presente lei não se aplica ao mergulho profissional e aos mergulhadores que prestem serviços no seu âmbito. E aqui estamos com um problema, porque os arqueólogos subaquáticos muitas vezes estão a prestar um serviço. E aqui temos um problema, temos a base ilegal. Não existem requisitos para a prática do mergulho científico em Portugal. Essa mesma lei volta a ter vem colocar outra entropia ao processo, que é a responsabilização das entidades que praticam a ecologia subaquática. Porquê? Porque considera como entidades prestadoras de serviços do mergulho, está aqui uma série delas, voltam a não aparecer as entidades que fazem o mergulho científico. Ou seja, não são obrigadas a nada. E essa vai entroncar noutro aspecto, que é no artigo 9, que é a restrição à prática do mergulho em canais de navegação fortes e barros. Ora, é aí que estão a maior parte dos investigadores que eles trabalham. Eles trabalham em Portugal, sobretudo em obra. E o que é que isso leva? O vazio legal resulta numa ausência de critérios da autoridade marítima. Depende da capitania. Cada capitania tem a sua forma de funcionar. Felizmente tem ponderado até agora o bom senso na relação com as diferentes capitanias, mas na realidade não existe um quadro legal que permita que os capitães de porto, as autoridades marítimas, deem um parecer, um pedido de autorização para o mergulho científico das suas áreas de jurisdição. Não existe. Depende única e exclusivamente do bom senso das partes envolvidas. Depois, a questão dos meios técnicos. Esta é a divisão lá da Subaquática de Portugal. As estruturas de base praticamente inexistentes. Tirando a tutela, praticamente não existem estruturas de base de apoio à atividade arqueológica subaquática em Portugal. Nem armazéns, nem arquiteturas, bibliotecas, existe uma única biblioteca disponibilizada. Depois, a exceção da tutela, as entidades que fazem a arqueologia subaquática em Portugal não possuem embarcações. E as existentes são ligeiras, o que limita muito o raio de ação às zonas historinas, laterais próximas de portos de baixa profundidade. Se nós colocássemos no mapa a localização dos sítios onde se tem feito a arqueologia subaquática, iríamos verificar que eles estão ou em zonas historinas, ou em zonas laterais, ou próximo dos portos. Não há praticamente arqueologia subaquática em grande profundidade. Grande profundidade, por falar de grande profundidade, estou a falar de 20 metros, ou seja, profundidades acessíveis. Praticamente não existe, e não existe arqueologia subaquática ao longo praticamente todo o litoral português. Porquê? Porque existe, de facto, por falta de meios. Eu não diria que temos um navio para a arqueologia como o Madame Malcolm de França, mas precisavam de uma estrutura um pouco mais poderosa, que nos permitisse aceder a todo um património subaquático que nós não conhecemos e não temos acesso. Os meios de escavação e mergulho também são reduzidos, à exceção da tutela e de algum equipamento que as outras instituições que praticam a arqueologia subaquática dispõem.
são praticamente inexistentes e há existe uma grande dependência da contribuição de serviços ou de apoios externos na relação de trabalhos arqueológicos, por vezes também causam entropias na forma como nós podemos lidar com os trabalhos arqueológicos. Os mais importantes também são desadequados. Normalmente, máquinas fotográficas baratas, que é o financiamento permite, posicionamento do GPS normal, porque é o financiamento permite. Mas isto tem, obviamente, consequências na qualidade do trabalho que é produzido. Onde eu acho que não há grandes problemas é, de facto, nos meios geofísicos, porque é uma área tão específica que mais vale trabalhar em parceria ou contratar os serviços. Eu não acho que haja necessidade de investir mais, até porque a tela tem equipamentos geofísicos que não estão a ser aproveitados convenientemente. Mais de conservação reduzidos. Existe um laboratório de conservação, que é o do Mendes, apenas com um conservador. Alguns museus e municípios têm alguns meios, mas existe claramente uma capacidade muito reduzida de dar resposta aos desafios que se podem colocar à conservação e existe algumas entropias muito grandes à realização de trabalho arqueológico. Porque a Convenção da Unesco não diz que não se deve escavar. A Convenção da Unesco diz que só se deve escavar quando existe interesse científico, patrimonial e condições para escavar. E a grande entropia que existe à atividade arqueológica de escavação em Portugal é a falta de capacidade de conservar os seus custos nem a logística de escavação. E por isso é que nós não temos, desde 2005, praticamente escavações arqueológicas no continente português. Isto é um problema que temos que ultrapassar. Meios humanos, voltamos aos problemas, e escasso número de arqueólogos burocráticos profissionais no país. E isto nos organismos de tutela, da GPC, da Associação de Cultura dos Açores e Madeira, que isto resulta em parceiros técnicos muitas vezes desadequados e demoram na análise de processos de alguns arqueologistas. Por exemplo, nos organismos com participação do Estado de gestão do espaço marítimo, por exemplo, ambiente, pescas, não existem de todo arqueólogos subaquáticos dos projetos. E depois temos notícias como esta, que foi feita há 2 semanas atrás do público, posição contínua da areia nas praias apontada como solução para a erosão. Onde é que a tecnologia entrou ou vai entrar neste processo? De onde é que vem a areia que vai ser posta nas praias? O que é que vai acontecer ao património arqueológico subaquático? Quem é que toma estas decisões? É a Administração da Natureza? Onde é que entra a tutela? Só para dar um exemplo. Nos quadros das universidades é a mesma coisa. E isto resulta numa escassa oferta formativa. Nos centros de investigação, onde estão neste momento a maioria das pessoas que fazem investigação em Portugal, essas pessoas estão em situação transitória e precária. São bolseiros, processos de investigação, bolseiros de doutoramento, ou seja, pessoas que daqui a 1 ano, 2, 3, 4 estão sem qualquer situação laboral minimamente estável. Nas empresas de tecnologia e de ambiente também não se sentem arqueólogos subaquáticos. O que é que isto resulta? Cadeiras de encargos completamente desadequados. Às vezes pedem os orçamentos para trabalhos arqueológicos subaquáticos, eu não sei onde é que vai a cadeira de encargos. É completamente irrealista. E existe também um impacto muito reduzido da minimização no conhecimento científico. De facto, está-se a fazer pouco trabalho de minimização. Nos museus, outra vez uma presença muito reduzida, poucas atividades de informação do património cultural subaquático. E isto tem 2 consequências que, para mim, são extremamente gravosas. Uma é que essa pouca divulgação leva a uma cultura mediática completamente desadequada. Existe uma grande confusão na comunicação social portuguesa entre o que é ciência, caça ao tesouro e ecologia e espetáculo. E, por exemplo, há uma cultura muito maior das atividades de empresas de salvados do que existe a arqueologia. E mesmo quando existe a arqueologia, a história começa sempre pelo tesouro. A 7 de setembro de 1989, a nau espanhola Nossa Senhora da Rosário, carregada com 22,7 toneladas de ouro e prata, não foi em Troia, com porta na costa alentejoana por causa do Forte Canal. Isto é pegar na arqueologia de uma forma que acaba por ter um efeito extremamente negativo na imagem e na desconstrução desta confusão que existe entre ciência, caça ao tesouro e arqueologia. E por isso temos para um debate que eu acho que é mais urgente na arqueologia subaquática para a proteção do património e para a prática da arqueologia subaquática em Portugal. Eu acho que é necessário criar instrumentos específicos de proteção e de monitorização das zonas com maior sensibilidade, nos sítios mais sensíveis. Isso poderíamos chamar de reservas, poderíamos chamar de proteção, não sei, mas isso também depende muito da utilização do carta arqueológica, já temos um debate específico há umas semanas atrás. É preciso ter muito bem os critérios de acesso à prática da atividade, é preciso valorizar a atividade. Não é só profissional que precisa valorizar.
tem que haver critérios bem definidos de acesso à prática dessa atividade. É urgente uma relação com o valor científico, preferencialmente do quadro europeu, para que permitindo uma mobilidade dentro da Europa e uma avaliação profissional. Existe, por exemplo, um arqueólogo diplomático português com uma maior experiência não pode trabalhar profissionalmente em França, mesmo que tenha mais experiência que os arqueólogos diplomáticos franceses a fazer um trabalho arqueológico. Só para dar um exemplo. As questões logísticas poderemos tentar ultrapassar dentro de redes que têm sido as mais existentes, e aí acho que é essencial que o laboratório de conservação seja assumido como um laboratório nacional que trabalhe perto dos centros de investigação que estão a trabalhar para permitir que a atividade possa continuar. E é também necessário aumentar e diversificar a oferta formativa, nomeadamente através do maior investimento na investigação, sobretudo na escavação. Não há praticamente hipóteses para um aluno em Portugal de ter práticas de escavação para se formar. Não há praticamente hipóteses de poucas ofertas. E eram estes temas que eu gostava de debater no primeiro conferência. Obrigado, José. Augusto, então. A questão foi bastante cuidado hoje. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite e estarem presentes e obrigado a todos que eram meio desta temporal aqui ouvir-nos. Não, obviamente, como arqueólogo, nem entusiasta nestas coisas, porque não sou só entusiasta, não sou arqueólogo, mas trazer aqui para este tipo genérico e amplo alguns pensamentos, algumas preocupações da autoridade marítima, algumas coisas que o José Pedro já falou, mas que alertar as pessoas às respectivas realidades que as pessoas não têm a noção de vermos o nosso quintal e não vemos o quintal mais geral. A primeira tem a ver com todas as entidades que estão envolvidas no espaço marítimo e no espaço marítimo onde os arqueólogos vão atuar. É um espaço que tem entidades de várias áreas, com vários interesses, que são tutelas diferentes e todos eles vão estar envolvidos ou podem estar envolvidos no espaço marítimo onde os arqueólogos vão trabalhar. Uns estão mais diretamente, outros menos, mas o capitão do Porto, que é a personagem, por assim dizer, que está no terreno e que vai lidar diretamente com os trabalhos arqueológicos, tem que pensar um bocadinho às vezes em todas estas áreas e fazer a ligação, porque muitas vezes estas entidades não têm ninguém diretamente no terreno, mas se surge alguma situação, elas vão aparecer diretamente por experiência própria, eu posso fazer isso. Como sabem, as capitanias onde estão os capitães postos estão espalhados por todo o país, portanto são as peças no terreno para várias funções, nomeadamente em termos de fiscalização, nomeadamente em termos de atuação imediata, pois infelizmente a tutela não tem meios espalhados no terreno, e portanto cabe à autoridade marítima, cabe às capitanias atuar diretamente e de imediato. E nomeadamente em situações em que as peças são recuperadas e não são declaradas. Nessa situação, há claramente uma situação de furto e, portanto, há toda uma situação policial, judicial que vai avançar por trás, que, obviamente, implica uma atuação, mas enfim, uma atuação da Polícia Marítima, nomeadamente, mas que é preciso que essa Polícia Marítima esteja treinada e esteja sempre. Agora, há uma realidade que não nos podemos esquecer, e os arqueólogos não se podem esquecer, é que o Capitão do Porto não tem só estas funções, não está só virado para a questão do património. Tem muitas outras funções e, como já foi dito em vários fóruns, não pode ter um agente só dedicado a essa instituição. O que estamos a tentar fazer neste âmbito é alertá-los para esta importância, para a importância do património marítimo, o troço aquático, tudo isso, porque eles são as peças que estão no terreno e que podem atuar de imediato. A atribuição da principal autoridade marítima é a questão do garantir o seguro e civilizado do mar. Não só os arqueólogos vão estar no terreno, vão estar no mar. Há todo o tipo, e vocês não imaginam, às vezes aparecem pessoas e situações que
não lembram, não vai ninguém, mas também querem utilizar o mar. Todo tipo de atividades quer, toda a gente se lembra, então no verão, todos se lembram que nas praias e no mar é o melhor sítio para atuar. A atuação do capitão do Porto, e conforme o José Pedro disse, tem havido bom senso, mais do que bom senso, é apanagem da autoridade marítima, tentar atuar quer em proximidade das pessoas, quer com transparência, de modo que não haja dúvidas desta atuação e há uma disponibilidade da parte da autoridade marítima. Essa disponibilidade foi demonstrada há bom que se sabe, há 2 anos, no encontro que foi na Escola Naval, de, juntamente com a tutela, se organizar, se estabelecer algum padrão em termos de facilitar os pedidos que vêm de parte dos arqueólogos junto à autoridade marítima e, pelo menos, padronizar esses. Quer aquilo que os arqueólogos têm de apresentar, quer a resposta das autoridades, da autoridade marítima. Que eu saiba, a falha não é para apontar aos outros, mas a falha não foi nossa e, portanto, nós estamos a aguardar porque houve disponibilidade da autoridade marítima em recebê-los, mas ninguém bateu à porta. Portanto, nós ficamos quietos, temos outras atividades, outros parados. O capitão do Porto, quando vai dar uma autorização, tem de pensar em tudo isto. Não pode pensar só no que é o mais importante, o que é o mais. Tudo isto é importante. Porque então, se acontece um acidente ou uma situação inopinada, preferencialmente sem perdas de vida, mas que também pode acontecer, todos aqueles que andam no mar sabem que há situações que podem haver perdas de vida, isto tem de ser analisado no capítulo. Não é. E aquilo que eu sei, que normalmente os transportes nem demoram muito tempo, e tem de analisar todas estas situações. Agora, o arqueólogo não pode ver só, obviamente, ver o seu prisma. Os arqueólogos têm de ver todos os outros. E face a isso, tem de tomar depois decisões que nem sempre são as melhores, mas às vezes nem sempre a culpa é dele, como vamos ver. Eu vou dar um exemplo claro daqui da Aveiro, que é a Ria da Aveiro, conforme a situação que aparece aqui nesta carta, que é um bocadinho mais aqui, que é no Lota Velha, cá dentro, onde foi recuperado já há muito tempo uma série de escolas. Toda aquela zona do canal é uma zona de navegação, conforme o projeto em disse, aparece de vez em quando, pesa, mas eu vou referir principalmente esta, que é o princípio para Aveiro B e C, e na legislação tem aquele texto, é um texto que foi publicado na Diário da República. Falta um pequeno pormenor, que é para vocês verem que esta declaração do Capitão do Porto é complicada. É que, apesar de haver aqui uma marina, aqui é a cidade de Aveiro, daqui saem todas aquelas embarcações a levar turistas. O que está publicado na Diário da República diz é proibida toda a navegação. Além de tudo aquilo que, obviamente, não verificar o fundo, também diz que é proibido toda a navegação. E aquilo que é faz? Proíbe toda a navegação? Deixa-se poder navegar a partir da cidade de Aveiro? Todos os municípios que lá os turistas, tudo aquilo. Mas é o que está escrito. Portanto, tentem perceber que às vezes não é má vontade, mas às vezes não tem outra saída. Aqui esquecemos daquele parágrafo, ou daquela frase, e portanto não foi colocado no edital daquele caminho. Mas se fôssemos seguir exatamente o que lá está, nem informações passavam. Não ajudava ninguém. Nem protegiam o sítio. Porque depois íamos ter todas as pessoas revoltadas relativamente ao sítio. Assim, o Capitão do Porto tem de atuar um despacho com várias, pelo menos tem que ter em mente várias coisas em termos de arqueólogos. Identificação da atividade área que pode utilizar. Esta informação é fundamental. O Capitão do Porto tem. As condições de segurança têm de estar garantidas. O Capitão do Porto não pode garantir as condições pode garantir as condições de segurança, mas o próprio que vai fazer o trabalho tem de garantir as condições de segurança do seu pessoal. Não é o Capitão do Porto não pode impor mais se o local, o sítio, assim o exigir. Obviamente tem que ter embarcações autorizadas. Não se esqueçam que a utilização de embarcações estrangeiras, mesmo que sejam pequeninas, tem que passar pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, ponto final. É o mesmo que o navio científico ao lado. Portanto, quando se lembrar, tem um malta que vem com embarcações do país e que traz, é muito complicado porque ele está na legislação. É preciso garantir para os outros
Vocês vão fazer um trabalho, vão colocar estruturas possivelmente, mas há outros utentes daquele espaço. E é preciso garantir e haver uma harmonia entre todos. Porque nem que sejam os pescadores, nem que sejam os pescadores lutos, os pescadores profissionais, só os varamentos. O espaço não é de todos, é de todos, não é de ninguém em particular. Não é fácil às vezes as licenças e as autorizações impostas para o que está previsto não é. Obviamente que se pode tentar agilizar algumas situações, mas há situações que estão difíceis. E é difícil ao capitão do Porto, porque depois temos que estar contas. As situações têm que ser. Quando se emite no sistema uma licença, a emissão de uma licença tem um pagamento. Agora, será que é possível agilizar? Será que é possível organizar as coisas de determinadas maneiras? A tutela tem que cumprir. O que está, e o que o capitão do Porto está, é cumprir com aquilo que está previsto na legislação e aquilo é um programa informático, não há qualquer não se pode alterar valores, não se pode sempre, se é preciso uma embarcação de determinadas características, o valor que ela custa por hora ou por dia está no programa. Não há maneira de alterar isso. Okay? É preciso haver diálogo na tutela com a autoridade marítima, de modo a facilitar, ou tentar facilitar, dentro do possível e dentro das situações, todas as situações são diferentes com a atividade dos profissionais que vão estar no terreno. Há aqui exemplo, e vou olhar para o Tiago, que a autoridade marítima tem de facilitar, tem tentado agilizar, tentado não dificultar as situações. Mas há a possibilidade de, há alguma liberdade dentro das situações, dentro daquela realidade que a pessoa está a atuar. Mas nem sempre é possível. Portanto, não todas as situações são iguais. É diferente, de certeza, as condições de trabalhar na ordem com São João da Bate ou outro sítio qualquer. Se o Tiago estivesse a trabalhar no verão, no pico do verão, se calhar tinham outras condições, eram importantes, a trabalhar agora no inverno. Portanto, tudo isto tem que ser analisado pelo capitão do Porto, tudo isto tem que ser avaliado. E só depois é que pode dentro de uma coisa, não saber, mas aquele sítio teve assim. Há outras condições. E por isso é que quando tu dizes que cada capitão do Porto tem o seu pensamento, é verdade porque as realidades são diferentes. Agora, há coisas que se calhar podem ser patrimonizadas, mas aí a tutela tem de se reunir com a Direção-Geral da Autoridade Marítima e tentar ver onde é possível patrimonializar, mas tem de haver sempre uma liberdade de atuação, liberdade entre aspas de atuação do capitão do Porto, porque as realidades, ele tem de analisar a situação naquele momento e no sítio onde é. E os meios estão envolvidos. Uma coisa é pôr um subirrisco, outra coisa é pôr uma barcaça ao par meio canal. Isso tem outras implicações definitivamente. E é só para dizer que isto é não tem nada a ver connosco, mas há situações destas com vários hotéis a utilizar. Nós só queremos fotografar e fazer fotografia, então aquela nota toda a aparecer cheia de banhistas e fazer splash e afugentar os peixes. Mas é assim. E o mar é assim, é todos, e todos temos de tentar utilizar, e a autoridade marítima tentará sempre facilitar e proteger o património, mas há regras que têm de ser cumpridas e é preciso que, portanto, não há nada a fazer. Muito obrigado. Obrigado pela vossa colaboração, pelas pertinentes perguntas. A tutela aqui tem um aspecto amplo de responsabilidade, obviamente. Há coisas que ainda são angústias, não apenas no meio náutico e aquático, há outras, como foi aqui partilhado, as tutelas do espaço marítimo do património, questões que ficaram, de certa forma, esclarecidas. Não sei se da parte da audiência há alguma questão que queiram colocar. Sim, Pedro. Mais do que uma questão, eu gostava só de contribuir, reforçar uma questão que o Zé estava a sublinhar, mas parece-me que não sublinhou na totalidade, e contribuir com outra questão. Relativamente às incongruências do decreto-lei que gere o mergulho recreativo, a incongruência é maior ainda, porque há um artigo que expressa a proibição, sem exceção,
do levantamento de espécies biológicas e arqueológicas. Ou seja, se a arqueologia subaquática está sob a tutela do mergulho recreativo, ela está, pelo decreto-lei que o regulamenta, proibida de levantar peças arqueológicas. E o artigo que proíbe não remete para nenhum outro nem para nenhuma exceção. É uma ignorância gigantesca, não é? Para além disso, alerta. Há uma vontade muito grande das instituições que tutelam o mergulho profissional em Portugal de passar a tutelar o mergulho científico. Para além disso, é opinião empírica da comunidade de mergulho profissional que os arqueólogos são mergulhadores profissionais porque concorrem com eles na atividade remunerada de mergulho. Eu diria que era uma muito má notícia para a arqueologia subaquática e para os arqueólogos se algum dia, no enquadramento atual do mergulho profissional, a arqueologia subaquática passasse a estar sob a tutela do mergulho profissional. Primeiro, porque as técnicas exigidas pelo enquadramento legal não são adequadas à prática da arqueologia subaquática. Segundo, porque quem é que teria dinheiro para pagar a formação necessária e mínima para que esses arqueólogos passassem a operar. Enquanto que Espanha fez um sistema híbrido e fez um downgrade do mergulho profissional, introduzindo ali um entry-level, não é? em que é uma entrada para o mergulho profissional, mas sem as exigências nem os preços da formação do mergulho profissional. Em Portugal não há esse entry-level, ou seja, entra-se diretamente para o primeiro nível do mergulho profissional, custa para uns 3 ou 4 mil euros de formação. Sim, de caretas, não é? E depois toda a gente passa a mergulhar de narguilé e de capacete, independentemente da profundidade. Portanto, eu diria que o fugir do recreativo pode ter custos. Sério. Eu, em relação não só a essa questão, vou dar-vos aqui algum contexto também para saberem as limitações do que se considera a tutela, ou seja, as disposições legais em relação não só ao mergulho científico, como também ao ordenamento do território, como outras questões, passam ou são analisadas pelas distintas tutelas. E neste caso, na parte do Secretário de Estado da Cultura, passa necessariamente, quando é assim entendido, pela Direção-Geral do Património Cultural. E, por outro, passa também pelo próprio Secretário no âmbito das reuniões do Conselho de Ministros. Contudo, a árvore tem vários ramos, portanto, ela pode ficar numa análise do tronco, como pode chegar à folhagem, que é onde neste momento a parte específica da arqueologia subaquática encontra-se. Em relação ao mergulho científico, posso dizer que não houve nenhumas diligências, pelo menos que nós tenham conhecimento neste momento da regulamentação em relação ao mergulho científico. Não é uma preocupação apenas da arqueologia, e aí posso, pelo que eu conheço, o lobby da biologia será mais forte do que o do património, portanto, quase certeza que vamos cair nesse bolo das decisões ligadas à prática da biologia. Eu julgo que aí a própria estrutura de missão vai ter um papel bastante importante pela equipa que tem neste momento. No que se refere à questão do ordenamento do território, que foi referido pelo Tiago, o que eu posso dizer é que os planos de ordenamento do espaço marítimo, à parte do que eram os planos de ordenamento da orla costeira, que tinham regulamentação já própria enquanto planos especiais, neste momento estão a ter um enquadramento legal específico dentro da Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. E nesse âmbito, a caracterização do património, se até lá não for retirada, está considerada. As coisas estão a tomar o seu rumo no sentido de haver capacidade legal
de exigir a caracterização do património cultural. Em relação aqui a uma série de problemáticas que o José enumerou, em relação, por exemplo, à questão das zonas de proteção, há zonas de proteção já estabelecidas. Não há sítios classificados, mas os sítios inventariados estão explanados, por exemplo, nas cartografias náuticas. Não só este Aveiro, como a palavra lá, como por exemplo aqui à Barra de Lisboa, com uma série de sítios que foram inventariados e que a prática fumigadora não é permitida. E obedecem a critérios de representação genéticos. Estamos a falar de um buffer que pode ter 200 metros, pelo menos na carta, uns 50 mil, se não estou no caso, não tenho presente agora a representação da Carta do Porto de Lisboa. Portanto, há algumas situações que estão indefinidas. Não é o cenário ideal de todo, mas também já comentámos. Não acho que faça sentido não haver sítios classificados do património cultural náutico e subaquático, nomeadamente aqueles que depois são alvo de usufruto. Ou seja, se nós damos uma dimensão de usufruto do sítio, como por exemplo, vamos dar um caso mais antigo do oceano, em que há um interesse público demonstrado no sítio e as pessoas mergulham, então, no mínimo, devia ter a classificação do interesse público. Portanto, são estas incongruências que não espero resolvê-las todas, mas espero contribuir para a resolução de algumas delas. E nesse sentido, o que não está a trabalhar precisamente nessa definição de estratégias. Mas é o que tu dizes, os meios humanos também da própria tutela são escassos, o quadro não chega, ou seja, porque isso não é 80, mas nós chegamos a todas as capelas e muito menos a todas as avenidas. Em relação ao laboratório, na perspectiva nacional, essa dimensão existe, essa preocupação existe, e tem havido da parte dos técnicos também uma insistência para a resolução dessa questão, por questões funcionais e por questões de descanso pessoal dos intervenientes. Portanto, é óbvio que é o que faz mais sentido haver um laboratório que dê resposta às necessidades dos vários projetos de investigação, do número de património que possa ser retirado no fundo e que careça de tratamento e que, em parte, também foi agora algum esforço também nesse sentido, com a realização aqui da exposição do tempo resgatado ao mar e que, ao fim de muitos dos materiais que estavam para tratamento, ao fim de 10 anos ou mais, conseguiu-se dar resposta aos mesmos. Não sei se há mais alguma questão. Eu acho que sim, acho que tem uma série de regras, neste que estou uma série de regras. O que eu queria dizer na minha apresentação é que, de facto, não havia uma inovação específica sobre o curso científico dificultado a tarefa. E a tarefa para todos. Não estava, como digo, tinha muito consenso na gestão dos processos. Se fosse para palestras de seguida de uma forma muito quadrada, nós não podemos trabalhar em portos. Ponto. Ok, posso interromper só por dois motivos. Se analisar o número científico, há duas coisas que têm que estar colocadas neste centro. Número 1, há uma legislação. Não há uma organização do número científico europeu que está identificada que gere, e que já foi transformada em legislação em vários países da União Europeia. Portugal, muito recentemente, candidatou-se a fazer parte dessa organização e foi aceito. E está, neste momento, a elaborar o Guia de Conduta para o Número Científico, em resposta ao artigo que diz que o número científico tem que ser regulamentado por meios próprios.
em qual não se aplica o levantamento de peças arqueológicas. Esse esforço está a ser liderado neste momento pela Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, pelo Dr. Pedro Neves, de qual há representação da Comissão Científica de Mergulho Científico, reconhecida pelo European Scientific Dive, onde, além da biologia marinha, hidrografia e outras atividades, está representada a arqueologia. E esperemos, muito em breve, apresentar ao público o primeiro guia de conduta do mergulho científico português, para ser aprovado pelo European Scientific Diving, e quando mais um Estado-membro se juntar a essa organização, será transporte pela legislação europeia. Portanto, está para breve. Tiago, mas tu não tens a figura do mergulho científico em Portugal. Vais passar a ter. O que tu me queres dizer é que, com base nessa adesão, ambos os decretos-leis de um lado e do outro vão ser alterados? Não, porque o decreto-lei do mergulho amador não precisa ser alterado, porque diz que vai-se reger por sua própria. É uma questão de tempo, isso vai ser. Não Está tudo sei dizer como é que vai ser o percurso até lá, mas tens neste momento dois cenários que é, tens a regulamentação do mergulho amador e tens a regulamentação do mergulho profissional. E tens ambas a remeter para o mergulho científico. Portanto, ela vai ter a regulamentação do mergulho amador. Ela vai ter regulamentação. Isso é uma questão de tempo. Já passou, não foi demasiado tempo, se calhar. O que estás a dizer é que se está a preparar uma terceira via. Não, quer dizer, Não, estás a Mergulho profissional, mergulho recreativo e mergulho científico. sim, mas é o que está previsto já nas duas disposições legais que existem em termos de regulamentação do mergulho, já é essa perspectiva. Sabes que eu não faço essa leitura de forma nenhuma. Na regulamentação do mergulho profissional, que está para sair nova desde 80 e tal, não há menção à expressão a mergulho científico sequer. Que eu saiba. Não tenho presente, mas E não só, e a questão é ver o panorama, em termos dos países europeus, que países europeus é que têm legislação própria ou que distinga o mergulho científico dos restantes? Para mim, eu estou a acontecer. Podes repetir quais são? De cor, Inglaterra, Isto não é frequente, não sei mesmo. França. Mas em Espanha o mergulho científico é um mergulho profissional. Pois, mas só a opção que eles tomaram. Pronto. Dizer que Espanha é um dos países que é mergulho profissional. Equipararam por aí. Mas é funcional para eles. Porque eu acho que o caminho que se está a desenhar em Portugal é exatamente Não é esse. esse, engano. Garanto a 100% que isso não é o caminho que está a ser Estão a desenhado. articular isso com a Associação de Mergulhos Profissionais. Estamos. Mas isto é uma coisa um pouco diferente. Isso é uma Não é assim realidade. tão claro, não é tão linear. Diferente. A Espanha para fazer curso subaquática profissionalmente, dependendo da região, não são todas as regiões, é preciso um mergulho profissional. Eles têm aí uma categoria de mergulho profissional que é, de facto, um nível mais simples na formação, mas é mergulho profissional. E o que a Região Subaquática Espanhola defende, está publicado no livro verde, é que deve ser um mergulho recreativo, não um mergulho profissional. Por isso a coisa não é assim tão linear. A classe em Espanha não está satisfeita com esse modelo. Sim. Ou seja, não é propriamente um modelo consensual. Eu não diria que é uma legislação que é uma mergulho científico. É pesado. Ou seja, para o profissional, para o arqueólogo subaquático, ter que ser enquadrado no mergulho profissional, mesmo que aligerado, é muito pesado. Até pela infraestrutura. Porque quando vem para dentro da água, já não podem se encher. Só fazer os mergulhos que nós Mas esse fazemos. não é o caso que Portugal está a dizer. Não é por aí que nós estamos indo. Eu espero tanto que tu tenhas razão quando falas assim em nós. Eu acho que a competências, o modelo científico, em parte elogir a competência da GPC, mas não é totalmente a competência da GPC. É um assunto que está a ser tratado em ser próprio. Não, mas isso eu acho muito bem. Isso parece muito bem. há mais atividades científicas do que É bom que nós, arqueólogos, os
os arqueólogos com valência em arqueologia subaquática estão representados. A nossa voz está lá. Agora, seguir conduta é a solução, não vai ser, mas Não vi essas declarações não vão ser tratadas. Como isto, eu nunca gostei muito da culpa ser do sistema, pergunto se puderes responder. A arqueologia está representada no processo liderado pela Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas por quem? Ela dá para eu. Só para saber. Foi minha portanto, para representar a arqueologia. Isso aqui é a questão. Se existe uma discussão para fazer um documento, seja um documento para reger uma atividade a nível europeu, ela tem que envolver as várias instituições, e então aí a tutela da arqueologia está representada, como geral está representadas as universidades, como não está representadas as universidades interessadas, porque senão é uma discussão de uma associação. Para passar para o diretor, como tu dizes, não parece ser assim tão simples. Não parece ser assim tão simples um país assinar e lá está. Não parece ser Não, pelo que eu percebi, o que há a dizer são duas plataformas diferentes, ou seja, está a ser liderado, diz-me se esta abordagem está a ser feita, está a ser liderado um processo pela Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, no sentido de adotar uma disposição ou uma preocupação europeia, ou de várias instituições europeias, para Portugal. E essa transposição irá ganhar força enquanto normativa europeu. Exatamente. E, mais tarde ou mais cedo, o processo que vai entrar em discussão é o Estado português vai ter que adotar a normativa europeia e vai discutir esse processo. E a dois sentidos. Porque tu não precisas de adotar. Repara, a diretiva europeia é um pouco como as questões de impacto ambiental. Não te dá a solução como tu vais te organizar internamente. Dá-te as abordagens gerais. Tu deves ter em consideração como preocupação europeia que é. Mas uma diretiva europeia sai onde? De onde é que sai uma diretiva europeia? Do Parlamento Europeu. Pois, mas aqui estamos a falar de uma associação que está a discutir um código de boas práticas. Não estamos a falar de uma discussão que está a ser feita ao nível do Parlamento Europeu. Sim, diga. Como puder. Diga? Posso? Faça a favor. Peço desculpa estar a interromper nesta altura, mas se calhar vocês vão me entender porque, como cidadão, já tive cá no último encontro e levem mal a todos que estão aqui presentes, mas eu acho que foi oportuno interromper neste momento, porque não só pelo leque de pessoas que estão aqui, que eu sinto também, ao mesmo tempo, levado de estar aqui a assistir, mas fundamentalmente pelo seguinte: vocês estão a abordar questões concretas do país, concretas do património também. Eu faço salientar que é a minha presença fundamental. Mas eu gostaria de começar também diretamente por perguntas e depois ir ao contexto que vocês estão objetivamente a falar. Permitam-me como tal. Portanto, era a doutora, e como não apanhei bem o contexto das representações que estão aqui, e porque não tenho bem conhecimento, começo por tratar assim as pessoas e não é bem mal. Toda a questão da doutora e as questões que apresentou, concretamente, por causa do património, é por isso que eu queria abordar. A questão dos três sítios que focou, eu por acaso conheço os três sítios, nomeadamente os dois primeiros. E fundamentalmente, porque é que eu queria tocar nisso? O Rio Mira é muito rico, com certeza, como a zona da Água, em património subaquático, porque o Rio Mira foi navegado até bastante longe em termos históricos, portanto deve ter património salvaguardado para ter cuidado de poder realmente esse património poder ser do país, nomeadamente. Eu deixo esta questão, porque tenho conhecimentos alguma coisa, e nomeadamente também dos pescadores, se vocês não eram pescadores ou não, e até recentemente. Em relação ao contexto de outras abordagens que foi feitas aqui, e aproveitando quase o contexto de todos, eu acho que a nível geral de património, daquilo que não se faz ou que se devia fazer, há aqui uma lembrança quando houve duas pessoas que falaram, nomeadamente na área militar, e que tem a ver com o património logístico de toda a orla marítima e a tutela, como é que é focada, e permite-me falar assim, se tiver a exceder, me digam. É porque o vosso contexto não é mais nem menos que, no fundo, sentarem-se à mesa e chegarem a acordos, ou contexto de formação de leis próprias que o país deve ter. Porque eu, desde a última participação que tive cá, assisti a um contexto menor, mas hoje está muito mais rico, está muito mais abrangente. Ou seja, há a parte militar que tem que gerir, como eu também fui civil na área militar e sei o que é esses pormenores todos, e daquilo que acompanho à superfície, como eu costumo dizer, no país, quando ando por aí, com a tutela. Há uma união de ficar em pirâmide, com os abrangentes todos que temos aqui presentes e outros que faltam aqui, se calhar,
E são, talvez, como dizia ali a apresentação militar, que há muita gente, realmente todo o capital tem que se gerir, ou pelo menos está sobre eles. Aqui há, se calhar, uma confluência de interesses, todos têm esses interesses, diretos ou indiretos, por leis abrangentes ou não, mas que é o contexto do país, independente da União Europeia, porque também o país é o país, também deve salvaguardar o seu país, o nosso, neste caso, Portugal. As leis também só são impostas pela União Europeia se o país também quiser, a sua tutela. Portanto, este parte está definido para tudo, inclusive o património mais do que nunca. Então, eu suponho que os entendentes e as pessoas que estão aqui, nomeadamente quando se ficou aqui entre tutela e marinha, mas também os outros intervenientes, que se sentam à mesa ou que se encontrem meios para sentar à mesa, para que não haja esta comanda, que vocês estão aqui a já discutir à mesa. O que se calhar não é positivo. Precisamente nisso, nós estamos com o motivo precisamente de estarmos a debater estas questões. Claro. A oportunidade que eu julgo também era sentida por alguns dos integrantes da mesa e que, portanto, é neste âmbito que, nestes diálogos, nestes debates, que estamos a construir também soluções para, e a contribuir para resoluções de questões que estão algumas paradas há 2 anos, outras paradas há mais, e que, portanto, esperamos vir a ter consequências deste ano. Repare que aqui, como te digo, há coisas, voltando só, mas também não queria descentralizar a questão na parte da regulamentação do mergulho científico. Há certas coisas que, efetivamente, a capacidade da tutela, e quando eu digo da tutela, a Federação Portuguesa das Atividades Subregulares está dentro de uma tutela. Portanto, a própria Federação não consegue resolver um problema que é mais abrangente que a parte do mergulho científico arqueológico. Portanto, e pelos vistos, é uma interpretação, está a arranjar uma solução que é, se eu não consigo resolver na casa, vou obrigar que instâncias superiores o façam para que a casa resolva. E pode isto ter a ver, Jorge, com o facto de haver outras pressões no sentido desta solução não ser encontrada por motivos financeiros, inclusive. Mas isso eu não sei, já estou aqui um bocado a especular. Agora, da parte do que não sei, isso foi uma questão de depois falar com o Tiago, mas não sei quanto tempo é que este processo já está a andar, não tenho conhecimento que tenha solicitado qualquer contributo da parte da tutela neste sentido ou de perspectivar. Eu assumo não integral, mas o desconhecimento deste processo. Não é com isto que eu me quero responsabilizar a mim mesmo. É nesse sentido. No entanto, havia aqui alguns outros dados que eu julgo também interessantes de debater, nomeadamente questões que não foram de certa forma referidas genericamente, as questões das condições técnicas e sobretudo financeiras na prestação dos serviços. E uma das coisas que eu verifico no planeamento, atendendo até às preocupações que o Augusto referiu, eu nunca tive um pedido de autorização que identificasse em concreto o período taxativo, algumas, não todas, mas de trabalho, quase todas, que é uma coisa interessante que na arqueologia terrestre não ocorre, assumem um plano de segurança, praticamente foram excepcionais os casos em que isso não aconteceu, mas posso garantir que a identificação de embarcações não nos chega. Não nos tem que chegar. Mas pode ser uma preocupação, no sentido também de facilitar o processo, de essas coisas já estarem incluídas e ao ser comunicado também já com esta estimativa. No entanto, o que pode haver aqui alguma necessidade de homogeneização é, para nós, e agora o nosso papel, a autorização do trabalho arqueológico é dada por um período
de um ano, independente se começa em agosto, acaba no agosto seguinte. E essa dimensão, julgo que deve ser um espectro bastante. É demasiado amplo para a vossa gestão, ou não? Não, porque a pessoa depois, quando vai trabalhar, vai especificar, ou vai pedir, ou pelo menos vai informar, depois períodos mais específicos. Ninguém está, ou poucos sítios estão um ano inteiro a trabalhar permanentemente. Não é? Mesmo que haja uma autorização da tutela para um ano, pode ser pedido, mas depois é sempre da parte do doutoramento muito específico. Agora, vamos nesta semana, que é para saber o período em que vão estar, porque a questão tem a ver com quem é que está autorizado, quem está a fazer um trabalho, ou quem está, eventualmente, a saquear um local. E, portanto, a afetação de meios para ir verificar, quer dizer, é um desperdício estar a verificar se alguém que está autorizado está a fazer um trabalho. Pode verificar muitas outras coisas, estar a afetar meios, para estar sempre a verificar alguém que está, teoricamente está com tudo legalizado e está autorizado, ou estar a verificar se estão a infringir o falo, ou estão a fazer algo que não autorizado. Portanto, há sempre um acerto, mas isso depois depende da situação para situação, de local para local, mas tem a ver com o que é importante é que haja fluido, troca de informação entre quem está no terreno, os dois estão no terreno, quer os arqueólogos, quer a autoridade marítima. E portanto haja diálogo entre todos. Facilita a vida. Obviamente que dos pontos que é verificado é se há autorização da DGPC, da tutela, para fazer o trabalho. Se não houver, volta para trás. Enquanto não tiver, não vão fazer o trabalho. Não sei se queriam comentar mais alguma questão da parte da audiência, dos intervenientes. Está isso. Ficou tudo aqui com o mergulho científico. Se quiserem continuar a falar sobre o mergulho científico, podemos falar, mas foram tantas as questões que foram levantadas. Peço desculpa. Não. Faz parte. Quer dizer, eu poderia dizer, eu estava à espera do parte do mergulho científico até mais na questão da especialização e dos aspectos formativos. Mas, portanto, foi um debate mais geral e isso acabou por não acontecer. Mas podemos, em relação havia outra situação que foi comentada, que era dos achados fortuitos. Julgo que foi o Tiago que a referiu. Da parte da abordagem que é tida é, efetivamente, em termos legais, há uma legislação concreta para os procedimentos de confirmação de achados fortuitos. No entanto, nunca houve, não tem havido uma postura de que a confirmação dos achados fortuitos tem que ser necessariamente executada pela tutela. Não é isso, na questão E a articulação tem-se tentado estabelecer uma articulação com os projetos de investigação que estão no terreno. Agora, há duas dimensões, efetivamente, pela legislação como está apresentada. É que todos os ditos achados fortuitos que são comunicados em âmbito de trabalhos arqueológicos não são achados fortuitos. Sim. Perde esse estatuto. Mas isso não é a minha questão. A minha questão é a incorporação de achados fortuitos e projetos de investigação, enquanto o processo de achados fortuitos não está despachado. Está bem. Então, ok. Porque eu acho que é dever, principalmente quando a DGPC põe em termos de meios, é um dever inerente aos arqueológicos da proteção do património cultural, a verificação de achados fortuitos no âmbito da sua zona de investigação, desde que isso não cause impactos negativos na produção do conhecimento científico. Isso para mim é claro. A questão é o que é que acontece aos achados fortuitos que são verificados, que podem ter interesse em termos de projeto de investigação, mas que, efetivamente, como há um processo de achado fortuito, não fazem parte do âmbito desse projeto de investigação. Isso é uma lacuna, não é? Que é resolvido com não é assim tão taxativo tão espartilhado. Vamos ver. O processo de achado fortuito não impede que a informação do achado fortuito não seja utilizada e que não seja processada em termos de investigação.
Mas eu não tenho direito científico sobre ela. Até que vocês não têm. Vou-te pôr então, há aqui alguns conceitos que têm que ser utilizados com alguma atenção. Ponto 1. A incorporação, só em termos regulamentares, existe em museus. Não há incorporação em projetos de outras ações. A reserva, os direitos científicos, eu agora não posso ter presente no VRPA, ainda não cheguei a essa parte em termos de definição, mas há reservas científicas, não há direitos. Os direitos científicos é sempre uma coisa. O investigador pode investigar como quiser dentro do espectro, do projeto de investigação, ou do pedido de autorização. Dentro do tempo que foi autorizado e tem mais um X tempo, depende das condições ou das circunstâncias, tem mais um X tempo para o estudar. E ainda tem mais que deveria ser o mesmo, mas tem mais algum para a questão da publicação. Agora, imaginemos um achado fortuito que não é recolhido. Eles estão lá, continuam lá. Não há uma atribuição de que a partir de agora só tu é que podes tratar dele. Que é uma informação que é um processo que passa a existir, há uma série de fontes de informação. Se tu estás a referir, é óbvio que será a pessoa com mais capacidade para depois debruçar sobre ele. Ninguém. Há tão poucos agentes a este nível que não vejo assim uma sobreposição constante desses direitos. Os direitos e a responsabilização. Mas a responsabilização em relação aos achados fortuitos. Interpretação do conhecimento e o facto de que, imagina, o caso prático, o EBT17, estamos a falar de um achado fortuito complicado, um processo extremamente complicado, que é um ofício, acima do secretário, eu sei. Não. Já não? Não. Que tecnicamente está a investimento na sua resolução do projeto científico, mas parte de um achado fortuito. E a questão que se coloca é: os dados que saem desse trabalho, que é o investimento de um projeto de investigação, são de quem? Do processo de achado fortuito e consequência da tutela ou do projeto de investigação que está a ser desenvolvido? Não vejo as coisas como digo, não vejo as coisas partilhadas. A produção de conhecimento no âmbito do projeto de investigação deve ser utilizada por quem é produzido, obviamente. Ela também pode ser utilizada para depois para a gestão do processo de achado fortuito. Não vejo qualquer problema nesse sentido. A informação corrigida e a resolução do problema do achado fortuito eventualmente pode clarificar algum aspecto ao projeto de investigação e este também poderá utilizar essa informação. Nós somos uma entidade pública e, como tal, não estamos a esconder nenhuma informação concreta. Está no processo, é só uma questão de consultar. Por isso é que não vejo essa dialética tão complicada. Posso dizer alguma coisa sobre os achados fortuitos? Há para mim duas dimensões relativas aos achados fortuitos que me parecem de maior relevância, pelo menos para o país, constituído por cidadãos que não têm, digamos, as preocupações e os interesses da comunidade científica e académica, que me parecem relevantes. A primeira é de que, obviamente, que no mundo ideal, não no mundo altamente apertado a torniquete em que vivemos hoje, os achados fortuitos deveriam ser verificados com agilidade, quanto mais não seja para que o achador se sinta motivado a continuar a declarar os seus achados. Tenho com certeza a tutela esta noção de que um achado fortuito que não tem consequência nem notícia da tutela, às vezes durante 10 anos, produz um desacreditar muito grande do modelo ou da figura do achador e do achado. E isto é uma perda
difícil de recuperar. Portanto, tem a ver com a construção de uma relação de confiança que é difícil de se construir e de se manter, mas é muito fácil de se destruir. Eu sei que tem havido alguma tentativa recente de se fazer algo mais sobre isso, mas isso era, eu diria, é uma reflexão, não, mais que uma crítica, é uma reflexão, era algo que deveria estar no vosso cotidiano de preocupações, era do impacto que tem o silêncio, por vezes muito demorado, da tutela relativamente ao achador e ao achado. Ponto 1. E eu diria que se a tutela não tem meios, pode sempre fazer telefonemas. Não é? Para além disso, há outra coisa ainda à montante, que é a mera observância legal. É como a história dos lobos. O Estado deveria indemnizar os criadores dos rebanhos por cada vez que um lobo mata uma vaca para o pastor não ir matar o lobo. Se não se pagam as recompensas pecuniárias previstas na lei para os achados fortuitos, tendencialmente a diminuição dos achados fortuitos vai ser uma realidade. Uma parte já se apresentou, isto não, há aqui um ónus enorme. Claro que é. Quando tu falas em 10 anos, portanto, logo aí responde-te a parte da pergunta, que é, efetivamente, a dimensão ou o número de achados fortuitos subiu exponencialmente com a legislação em que as pessoas iam ser ressarcidas. E há posturas nos processos de que eu posso fazer disto negócio. Eu acho, pago. Eu acho, pago. E gera-se assim. Isso aconteceu, posso dizer, os trabalhadores do Caetano Melo Beirão tinham um subsídio complementar das escavações das metrópoles da Idade do Ferro, em que, se achassem uma conta de colar, recebiam X. Se achassem uma cerâmica ática, recebiam mais um bocadinho. Se achassem uma... E o que é que aconteceu? Os trabalhadores começaram a ver, portanto, começaram a partir as contas de colar para receberem 2 vezes. Não é? E começaram a espoliar as metrópoles todas às bocas, porque o Caetano Melo Beirão não sabia, porque sabiam que havia lá espólio. Portanto, isto é sempre um risco. A abordagem legal, como está, não posso dizer que concordo muito com ela em termos de cidadania, porque acho que o processo de construção e de comunicação de ocorrências devia ser um ato não um ato comercial. Mas à parte disso, efetivamente, foram poucos os casos em que houve lugar à indemnização ou à compensação. E os casos que houve e que eu tenho visto teve sempre por necessidade da tutela. Ou seja, queremos as pirogas. Eu não dou se não pagar. Queremos, não dou. Queremos, não dou. Toma. Então toma. Sim, está bem, mas isso é indiscutível. Há uma lei, é só cumprir. Houve aqui, sim, mas agora, não é fácil resolver essa questão. Em relação à questão dos achados e da comunicação com os achadores, partir das tuas preocupações e estamos a combater um pouco precisamente, ou seja, neste momento posso dizer que desde o último trimestre de 2014 há uma resposta imediata aos achadores a dizer que estamos a tratar das diligências para poder agir. Tem havido uma preocupação de articular entre os achados e os projetos de investigação que se encontram nas áreas. E que às vezes até são os próprios achadores a fazerem essa ponte. E por outro lado, não é muito, não posso servir como desculpa, mas é uma realidade, é que as condicionantes que existem para se proceder não ao mergulho, mas à deslocação para o mergulho, têm sido angustiantes. Eu comecei por dizer isso. Angustiantes. Portanto, mas tem havido essa preocupação. Agora, posso dizer também que nos últimos 3 anos há 25 achados comunicados por confirmar. No levantamento que foi feito pelo encontro em maio,
Não te consigo, dos 140 e tal achados fortuitos que nos foram comunicados ou pelos ocorrência, não te sei dizer qual é o número de processos que estão concluídos, qual é que o número de processos que tiveram lugar a indemnizações e muito menos sei dizer o número de achados fortuitos que foram relocalizados. Ainda assim, houve, e o José se calhar pode me corrigir, até 2002, 97-2002, houve ainda um grande trabalho em que havia uma resposta mais ou menos atempada às confirmações que a determinada altura foi-se perdendo. Por falta de meios, por falta de capacidade, por ausência de respostas, porque às vezes também as informações como são apresentadas não são muito claras, portanto há sempre aqui uma lógica de segredo, portanto às vezes também são processos que não são fáceis, mas portanto sim, mas a dimensão social dos inúmeros olhos que se encontram debaixo d'água é uma preocupação que nós temos tido. Mas posso dizer que temos coisas em atraso e coisas recentes que temos em atraso. Há coisas que tentamos condensar, tentamos achados, posso dar um caso concreto, nós temos achados deste ano, de fevereiro até outubro, no Algarve, e tentarmos condensar tudo para fazer uma campanha única de confirmação. Mas, portanto, ainda não houve capacidade para No Algarve é relativamente fácil de resolver. Sim, é engraçado porque, por exemplo, É encomendar essa missão. pois, mas também aí tens a parte financeira, porque se não tens capacidade para depois compensar, para contratualizar também. E outra questão, que é, o que é uma confirmação do já futuro? Há uma expressão de opinião. É haver opinião? A opinião pode ser a ponta do contexto que está escalado no meio. Daí a relevância. Ou seja, a confirmação de um estado de futuro e a avaliação até de um estado de futuro para que o cidadão que o declarou seja recompensado depois com a legislação, quer-se no concordo. Não é essa questão que interessa agora. É um processo complexo, demorado, não é só chegar, dar um orgulho, já está como aconteceu na maior parte das verificações de que se fizeram até a data. E que, em alguns casos, deve-se ter estado num contexto que pode ser extremamente importante e nós não percebemos. Ou seja, também só fazer um orgulho por fazer, sinceramente, acho que não vale a pena. Ou seja, há a haver uma política de verificação, tem que haver uma política que estabeleça prioridades, que estabeleça com meios para fazer um trabalho que de facto seja minimamente seguro o resultado para a avaliação do ponto de vista científico, não só do ponto de vista venal para recompensar o lançador, mas do ponto de vista científico. Parece-me questionável. Isso. O que eu posso dizer em termos metodológicos, o que está previsto, em termos de. Quando eu digo que. Quando o problema é chegar ao local para fazer um trabalho, é que o que está previsto a posteriori de conseguir essa deslocação acaba por ser precisamente uma avaliação científica e patrimonial, uma avaliação se é um contexto, se é um achado isolado, e isso consegues também fazer, podes não conseguir um único produto, mas também posso dizer um achado isolado, mesmo em terrestre, pode revelar só anos mais tarde que não é um achado isolado. Portanto, o entendimento aí a ser sob reservas e atendendo às condições que do momento, e depois não é apenas isto, também é a parte ao nível da conservação, que meios que decisões há a tomar em termos do que estamos ou do que foi tentado. Se há necessidade de executar algum tipo de conservação, se há necessidade de recolher da peça, se há necessidade de estudos complementares, se há necessidade de haver trabalhos de geofísica associados àquele contexto, portanto aí, agora, para delinear trabalhos complementares e estas questões, e dar resposta a estas questões, há que lá ir, no mínimo
Sim, mas voltando a dizer que creio. O Arado B é um sítio do Rio Arado que já tem sido sucessivamente recolhidos achados futuros. Ou seja, está-se a anular um contexto. Porque vai-se lá, então uma ânfora está em risco de estar. Anos depois, vai-se lá, isto é uma ânfora está em risco de estar. E depois, quando se vai fazer a contabilização, estamos em 9 ou 10 ânforas, da mesma tipologia. Ou seja, estamos a anular um contexto. É preciso. Eu concordo, temos que lá ir, mas temos que lá ir logo a partida com os meios necessários para fazer uma avaliação real do potencial que pode ter aquele achado futuro. Mas é, mas estás a confundir coisas. Se o BC está a declarar, isso é um problema de policiamento, não é uma questão de achado futuro. Há uma resposta das especialistas, não é um achado futuro, está num contexto identificado. Isso é um problema da reserva local. Não, eu percebo o problema do Zé, que é basicamente se há uma alteração das condições de fundo e aparece mais uma, e depois aparece mais outra, e depois aparece mais outra. 50 metros, do seu lado, o problema é que Isso é a limitação local. Agora, o que eu posso dizer em relação a isso é, a partir do momento em que há um canhão que é identificado como chave de futuro e no ano seguinte há outro canhão no mesmo local, desculpa lá, que não é chave de futuro. sim, mas isso pode acontecer. Não, aí já não é porque aí, como contexto arqueológico, é entendido como um sítio que foi identificado, portanto já não é um achado de futuro. A gente sabe que está lá. Já não há lugar às organizações, a única diferença que aí é entendida é que aquilo é mais um achado daquele contexto. Então aí vamos entrar pelo mesmo daquilo que vimos nos Açores, quando foram declarados 3 contextos na Baía da Anha, 3 contextos que um deles claramente está documentado em processos oficiais dos anos 60, 70, mas que não tinha sido localizado na década de 90, quando se começou a proteger sobre a prática profissional e com uma tutela na Baía da Anha, o governo dos Açores decidiu não dar o recompensa nesses 3 contextos, porque a Baía da Anha, toda a gente sabe que tem naufrágios. Não é bem essa a verdade. É um pouco a mesma coisa. Ou tens uma figura legal, aquela questão que a gente falou, que eu falei, ou tens uma figura legal que diz esta área é um contexto arqueológico legal, ou então é um chave futuro. Qual é o problema? Há aqui duas coisas que na lógica que tu estás a dizer, nós temos uma lacuna gráfica, como tu sabes. Voltamos ao que as lacunas são as várias, felizmente muitos de nós sabemos. O problema está, neste momento, é que há, e isso posso eu garantir, que há muitos achados fortuitos que, no meu ponto de vista, não poderiam ter sido considerados como tal, porque eles já se encontram registrados na carta arqueológica. Agora, houve uma ontologia também de que nunca houve a relação do achado fortuito com a informação que a própria casa tinha. Portanto, e aí volta-se à lacuna, chamada carta arqueológica, que é a lacuna base. Agora, posso dizer, o canhão de Sagres que foi comunicado ao Tiago e ao Jorge. Nós fomos ver, há comunicado, e nós temos isso algum cuidado, foi comunicado como achado fortuito. Não se trata de um achado fortuito. Por acaso, nós já temos conhecimento que foi declarado ainda na década de 2002, acho eu, por um mergulhador espanhol. As coordenadas são ligeiramente diferentes. São bastante próximos. Estamos a falar de 50 metros um do outro. Ora, se calhar aquilo, agora também, como não foi confirmado em 2002 quem é que foi visto, e como também não foi confirmado em 2014 quem é que lá está, eu não sei se fazem parte da mesma lógica, se são o mesmo, ou são duas coisas completamente distintas. Agora, eu tenho informação, está ali uma referência a 50 metros de 2002, tenho. Portanto, e perante a avaliação que for feita de um e do outro, ou seja, do que falta de 2002 há 12 anos e do que ainda falta que foi comunicado este ano, essa avaliação tu podes dizer, espero ter mais dados para uma decisão, se é ou não achado fortuito. E se este achado está dentro ou não de um contexto arqueológico. Olha, não é um processo linear. Pedro, da minha intervenção formativa, com a falta de modéstia que isto eventualmente possa ter, o que eu me preocupo sempre em dizer às pessoas que vêm ter comigo com achados,
sejam eles fortuitos ou não me cabe a mim decidir se são. O que é que devem fazer? A minha grande preocupação é tentar criar uma linha de conduta que seja cultural. Ou seja, dizer a estas pessoas que a atitude correta perante uma evidência ou um indício é de fazerem as coisas direitinhas. E imediatamente. É declarar. Ok? Eu diria que não só é importante como é crítico ter estas pessoas que mergulham insistentemente e com muita frequência em locais que conhecem o fundo de uma ponta à outra. É importante, é crítico que se crie esta cultura, ou seja, de incentivo à declaração. E para isso é preciso que, e isto às vezes não é só uma questão legal, não é uma questão técnica, é uma questão de gestão de expectativas e até de emoções, porque as pessoas do outro lado sentem a necessidade de se lhes dê alguma importância. E às vezes depende a continuidade destas declarações, para algumas pessoas destas que conhecem N locais e que sim, gerem o debitar da informação em função daquilo que acham que é uma sua estratégia pessoal de informação, elas vão debitando em função daquilo que recebem em termos de atenção e de importância. Foi o que aconteceu lá em Mil Fontes. Ele, de 20 anos de mariscador, tinha uma coleção incrível em casa, que ele disse, só que por causa do processo de divórcio é que declarou aquela, porque o resto tinha tudo lá em casa. Nunca declararia nada. E a mesma coisa agora com outros processos de chaves fortuitos também que fiz durante este mês. A mesma coisa foi o ir ter com a pessoa e sabia que havia aquele espólio e ir com ele ao local para depois indicar e sensibilizar para o modo da chave fortuito. Isso parece-me fundamental. É porque não haja dúvida, não se pode retirar deste processo esta realidade e esta dimensão. As pessoas que andam todos os dias no mergulho, que não pensam em arqueologia, não pensam em decreto-lei, não pensam em ciência nem na academia, a única coisa que buscam nesta declaração ou é um ato de cidadania, e são pessoas com algum edifício moral sofisticado, ou fundamentalmente procuram atenção. E essa atenção tem que lhe ser dada. Isso faz parte do pacote do gestor. Okay? Saber reconhecer isto e saber... Então não conseguimos pôr, nem o técnico da TGPC, nem alguém da autoridade marítima em todos os locais. Claro que não. Claro que não. Por exemplo, neste caso também, após essa declaração e após a decisão do governo das pessoas, não vão para as declarações. Claro. Eles conhecem os símbolos, muito melhor, devem rir. Claro. Devem rir, nós vamos para lá trabalhar, e todos os patinhos ali a trabalhar, e ao lado está lá fora, ali ao lado. É de certeza absoluta, é garantido, eles conhecem muito melhor aquele espaço e há décadas de trabalho na Medalha. Mas para dar esse exemplo, a questão é essa. De facto, um dos sítios era conhecido, mas era conhecido e ninguém foi ver os processos. Foi por acaso que se descobriu que era conhecido. Mas a decisão foi tomada com base no já sabemos que existe. E falar a mesma coisa, já sabemos que existe. Ou seja, para a tutela poder tomar uma posição dessas, tem de facto de ter mecanismos que digam, não, aqui nesta área nós sabemos que existe sobre a declaração nessa área, mas também não pode cair no exagero que é, há um canhão, há um canhão, não temos a certeza, vamos criar aqui uma zona de habitação de 200 metros à volta do canhão. E é para se falar, também não se pode cair nisso, por isso é que o importante é quando se faz uma notificação, se ela ser uma coisa de facto exaustiva, porque é para termos mecanismos, senão entramos em dois extremos que são extremamente perigosos, que é o haver não fazer nada e não temos coisas para dizer nesta área, esta área é uma área protegida, ou haver qualquer coisa, não sabemos se há ou não, por isso mal por mal vamos pegar aquilo da notação à volta disto. É isso que eu acho que é. E a dimensão da proteção tem a ver também, não só com a natureza do que lá tens, como também da sensibilidade da área. E da reputação que está com isso. Isso é inerente a. Mas tens a verdade, não se pode passar por debate. Porque, claro, também não há capacidade de fazer um projeto de investigação para cada projeto, cada aspecto de futuro. Não há. Eu não falo de fazer projetos de investigação, falo de caracterizar
A caracterização básica e mínima é conseguir pelo menos melhorar no sítio. Pois é, isso que eu estava a dizer, é que provavelmente isso não serve por muito, não vamos avançar muito com isso. Serve para a pessoa que for. Serve, no meu ponto de vista, serve para duas coisas. Serve porque vais tomar efetivamente conhecimento da realidade, seja ela qual for, e depois não podes falar também de boca que é uma âncora que sabe lá o que é, nunca lá ninguém foi, que é o que a maioria dos processos que lá estão. É o ato de cidadania de criar um canal de relação entre as pessoas que mergulham e a tutela, e que houve uma resposta, afinal o Estado não é culpado só por não fazer nada, também faz alguma coisa, por muito que não haja lugar de indenização, e é de documentar alguma informação que permita depois, dentro de algum projeto futuro de arqueologia, de algum investigador que queira incidir naquela área, tenha informação efetiva daquela situação. Vou pôr nestes termos que eu não sei quantos achados tu tens em Oeiras, mas posso dizer que se calhar não tens lá muitas confirmações. Mas se calhar a informação que tivesse sido corrigida pelos vários mergulhos de confirmação desses achados futuros te era útil neste momento. Independentemente do grau de incidência, se é de uma semana ou de ser um dia. Percebes? Vamos fazer as contas. Quanto é que custa uma missão para ir a um rio fazer um mergulho para verificar um achado de fluido humano? Quanto é que custa? Uma missão dessas. Faz as contas. Quanto é que custou estar a fazer uma missão dessas? Para mim, portagens Ajudas de custo. Ajudas de custo hoje em dia. Mas quanto é que vale um achado fortudo? Quanto é que vale um achado fortudo? Ou quanto é que vale a relação com o achado? Sim, mas E é só assim. Mas posso dizer que comigo duas pessoas não há de ficar a menos de 1.000 euros. Não, 200 euros. Vocês estão aí, não é? Isto não tem Brasil e a gente tem, já são 8, também temos que terminar o debate. Mas posso dizer, o ordenado dos técnicos está coberto em termos de. estás a contar com o Não. Eu estava lá quando estava no escritório. Isso está coberto. São despesas da viatura, portagens e gasolina e ajudas de custo. Com jeitinho nem o barco é da total. Não, Também já disse. não. É quase sempre isso ao barco. E o achador paga com prazer. E o achador paga no bolso dele com prazer. Não é só o barco, é o custo do combustível para chegar ao local, que às vezes é bem maior. Não sei se havia alguma questão mais pendente, podemos dar por concluído o debate de hoje. Obrigado pela vossa presença. Não se esqueçam de preencher os inquéritos. Está a avaliação. Sim.